O Bill não, sei que é a Bia, que está aqui do meu lado. Biancão, viu? Eu senti falta, Izinha. Boa noite para você. Boa noite para você que está em casa, que segue com a gente, com as principais notícias do estado do Ceará, aqui no Jornal da Cidade. Excelente noite para você. Boa noite para você, Bia. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. O Jornal da Cidade de hoje começa com uma notícia boa, tá? Fortaleza registrou menos de 100 mortes no trânsito nos 8 primeiros meses deste ano. E isso não acontecia desde 2001. Vamos entender as razões para essa redução na reportagem de Fernando Benevides. Você tem percebido o trânsito de Fortaleza mais seguro? O Tiago, pelo menos, diz que tem tomado mais cuidado nas ruas. Ter atenção por você e pelos outros, né? E sempre evitar fazer ultrapassagem desnecessária, né? For fazer o corredor, sempre devagarzinho, os 2 pés no chão, tudo mais. E sempre, como eu posso dizer, só prestar atenção. Desde o início do ano até final de agosto, a Autarquia Municipal de Cidadania registrou 95 mortes no trânsito de Fortaleza. É a primeira vez desde 2001 que a capital registra menos de 100 casos nesse intervalo de tempo. Em relação ao mesmo período do ano passado, a redução de mortes foi de 26,4%. Os motociclistas continuam liderando o número de mortes com 55% dos casos. Em seguida, vêm os pedestres com 37%, os ciclistas e ocupantes de carros, 4% cada. Qualquer descuido, um buraco na via, que em Fortaleza que infelizmente tem muito, né? Qualquer descuido, até mesmo do motorista do carro que está à frente, para desviar um buraco, né? Se ele não tiver uma atenção com o motociclista, a gente acaba colidindo com o veículo, né? Então, de certa forma, eu acredito que a atenção do motociclista tem que ser redobrada mesmo. O gerente de Educação para o Trânsito da AMC, André Luiz Barcelos, atribui a redução de mortes às novas políticas públicas de mobilidade. Uma das mais eficazes, segundo ele, tem sido a redução do limite de velocidade em muitas vias. A política de redução ela é muito forte, ela tem um potencial muito grande para reduzir tanto a gravidade como a ocorrência, mas na verdade é um conjunto de ações. Como o sinistro de trânsito ele tem várias causas, a atuação para reduzir sinistro ela também tem que ter várias causas, tem que ter várias fontes, né? Então você tem que atrelar ações de educação, com ações de fiscalização, com ações de infraestrutura, e todas essas ações elas acabam dissuadindo o usuário a ter um comportamento seguro. Veja agora outros destaques desta edição. Cearense de 7 anos atrai multidão após suposto milagre. A apreensão de armas de fogo aumenta no Ceará. Quem são os eleitores que podem deixar de votar sem desrespeitar a lei? E qual o objetivo da instalação de semáforos embaixo de uma passarela em Fortaleza? O JC está no ar. Semáforos estão sendo instalados embaixo da passarela que fica em frente ao aeroporto de Fortaleza. Quem passa por lá está questionando a necessidade desse equipamento que para o trânsito, trava ainda mais o fluxo de veículos já intenso por lá, se o pedestre pode atravessar por cima da pista, né, e em segurança. Por isso, o JC pediu ao Anderson Lima para responder a essa dúvida. Uma imagem que causa estranheza. Afinal, o semáforo para pedestres ao lado de uma passarela não é algo muito comum, mas pode ser visto numa das avenidas mais movimentadas de Fortaleza. Quem costuma passar pela área defende a permanência de apenas um equipamento. Eu acho desnecessário o semáforo, né? Já que existe a passarela e a passarela foi construída para isso, para evitar um semáforo aqui e até o próprio redutor de velocidade, porque essa avenida ela começa com 80 km, passa para 60 e volta para 80 na frente. Então acho que se existe a passarela, o ideal é que os pedestres passem por aqui para ter segurança e deixem o fluxo de carros fluir, né? Ainda é comum observar pedestres atravessando a Avenida Senador Carlos Gereissati, bem em frente ao aeroporto de Fortaleza, fora da passarela, o que torna o trajeto bastante perigoso. Mas a presença do semáforo não se deve a um reforço na segurança. Os novos semáforos em frente ao aeroporto serão instalados de maneira provisória. Isso porque a passarela para a travessia dos pedestres será desativada de maneira temporária. E o motivo
está aqui ao lado, a instalação da nova estação do VLT em frente ao terminal. A Secretaria da Infraestrutura do Ceará ainda não definiu uma data para a interdição do equipamento. A passarela será integrada à nova estação, que vai ser interligada ao ramal Parangaba-Mucuripe do VLT. Pedestres e condutores estão preocupados com as mudanças, pois consideram que, devido ao grande fluxo de veículos na avenida, os riscos de acidentes podem aumentar. A maioria do pessoal também não usa muito a passarela, né? Eles preferem mais antes arriscar a vida passando na pista do que usar uma passarela. A passarela é um meio mais seguro do que o sinal, porque como a gente sabe que no trânsito existem muitas imprudências, pessoas que não respeitam os pedestres, não respeitam os próprios motoristas, né, com os outros. Eu acho assim que a passarela deveria não ser desativada. A empresa responsável pelos petiscos que teriam causado a morte de 40 cachorros no país anunciou hoje um recall de todos os produtos comercializados pela marca. Mônica Damasceno, boa noite. Onde é que os consumidores devem entregar esses itens? Eles vão ser ressarcidos por esses produtos? Boa noite, Alexandre, e a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Olha, eles podem entregar os itens, segundo a Bazar Pet Foods, aonde adquiriram anteriormente. Agora, sobre ressarcimento, a empresa ainda não se pronunciou. A empresa explicou que durante o processo de produção, eles usam uma substância, um insumo chamado propilenoglicol. O propilenoglicol é naturalmente e muito frequentemente utilizado no processo de produção, tanto para alimentos para animais quanto para humanos. Só que, durante esse processo, uma substância foi identificada durante uma análise feita pelo Ministério da Agricultura, o etilenoglicol. O etilenoglicol, segundo a empresa, não é utilizado pela Best Pet Foods no processo de produção. Então, provavelmente, essa foi a substância que intoxicou esses animais. Se você que nos acompanha é tutor de pet, quer saber mais detalhes, nós vamos deixar um QR Code aqui na tela e esse QR Code vai te direcionar para um formulário, para um questionário, na verdade, onde você pode tirar todas as dúvidas sobre essa substância e sobre como também fazer a entrega desses produtos. Por enquanto é isso, eu volto com vocês. Obrigada, Mônica, pelas informações. Enquanto a Mônica falava, apareciam as imagens de um cãozinho aqui de Fortaleza que também consumiu um desses produtos e passou mal. No Brasil já são 40 mortes por conta desse tipo de produto. Bom, e hoje o nosso colunista do Camisa 8, Luiz Henrique Pontes, vai falar sobre um fato lamentável ocorrido com uma jornalista que fazia uma cobertura esportiva. O tema é assédio e importunação sexual. Tá contigo, brother. Assédio ou importunação sexual é crime. Quando ocorre em um ambiente de trabalho, é ainda mais repugnante. Agora, senhoras e senhores, imaginem isso acontecer ao vivo em um canal de televisão. Pois foi justamente isso que aconteceu com a repórter da ESPN, Jéssica Dias. ESPN, para quem não sabe, é um canal de TV a cabo especializado no mundo dos esportes. Jéssica estava nos arredores do estádio Maracanã, participando ao vivo do pré-jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield da Argentina pela fase semifinal da Taça Libertadores da América, quando foi beijada no rosto por um homem sem o seu consentimento. Prestaram atenção aí nesse detalhe? Sem o seu consentimento. Dá para ficar pior essa situação? Dá sim. O cidadão que cometeu esse crime estava ao lado de outros torcedores, homens é claro, incluindo seu filho de 17 anos de idade. Ele, graças a Deus, em nenhum momento participou ou colaborou para a insanidade cometida pelo pai. Agora vamos ao desfecho dessa loucura que durou menos de 5 segundos. Graças à sagacidade dos companheiros de trabalho de Jéssica Dias, o assediador, identificado posteriormente como sendo Marcelo Benevides Silva, foi capturado e entregue à polícia. Imediatamente ele foi levado para a delegacia do estádio e passou por um julgamento no Juizado Especial Criminal. Após a audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva decretada. Benevides está preso na cadeia pública José Frederico Marques, na zona central do Rio de Janeiro. Viram aí, Machará, o que acontece quando alguém assedia ou importuna sexualmente uma mulher?
Eu estou trazendo esse caso aí para o meu comentário de hoje porque o que Jéssica viveu do lado de fora do estádio é algo que acontece sim àquela mulher que vai a um jogo sem a presença de um ser do sexo masculino ali ao seu lado. Ela fica muito mais exposta ao assédio ou à importunação sexual. Parece até loucura dizer isso em pleno ano de 2022. Diante disso, vem aí a sugestão para mudar de postura. Bora mudar de atitude, rapaziada. Bora respeitar o próximo, simples assim. Boa noite para todo mundo, até a próxima. E a Justiça do Rio mandou soltar Marcelo Benevides Silva. Na decisão, o juiz Marcelo Rubioli determinou a proibição de saída do estado sem autorização judicial. Proibição de contato com a vítima e testemunhas, exceto com parentes. Além da proibição da presença dele em um dia de jogos do Flamengo enquanto durar o processo. Daqui a pouco, o cearense de 7 anos atrai multidão após suposto milagre. Na volta do intervalo, quem são os eleitores que podem deixar de votar sem desrespeitar a lei?
está aqui. – 23 milhões de pessoas no Brasil que possuem o título de eleitor não são obrigadas a ir às urnas. Elas fazem parte do voto facultativo. QR Code na tela. 156 milhões de eleitores estão aptos a votar no próximo dia 2 de outubro no Brasil. O comparecimento às urnas é obrigatório, mas existem exceções. Adolescentes de 16 e 17 anos, idosos com idade acima dos 70 anos e pessoas que não sabem ler e escrever têm direito ao voto facultativo. Mas nós temos visto recentemente uma campanha muito importante do Tribunal Superior Eleitoral, utilizando vários artistas, inclusive, que incentivou a que vários jovens, e tivemos um alistamento de jovens muito grande essa eleição. E os maiores de 70 anos devem refletir muito bem qual o seu papel, a sua importância nas decisões. E geralmente eles comparecem, e comparecem com muito entusiasmo, porque já têm uma vida cívica muito bem vivida durante todos os anos. São ao todo 23 milhões de eleitores que se encaixam nesse perfil. Pela lei eleitoral, essas pessoas não precisam justificar o voto, nem serão punidas caso deixem de comparecer ao local de votação. Mesmo que não tenha votado nas últimas eleições, o eleitor com direito ao voto facultativo pode voltar às urnas no pleito deste ano. Mas é preciso ficar atento ao título e verificar se o documento não foi cancelado por não ter sido feito o recadastramento biométrico ou por alguma outra irregularidade. A situação pode ser consultada no site do TRE, num cartório eleitoral ou no Disque Eleições, pelo número 148. O advogado Felipe Albuquerque ressalta que mesmo livres para votar ou não, os eleitores que têm voto facultativo representam participação importante nas eleições do país, que conquistou o direito de ir às urnas depois de muitas lutas. Os jovens, é um grupo que tem uma participação política muito ativa. Mais de 80% desse contingente tem votado nas últimas eleições. Os analfabetos e maiores de 70 anos, esse percentual é menor, mas ainda assim é mais de 50% desses eleitores aptos a votar. Então, é um voto a ser disputado pelo candidato, é um exercício de democracia, é uma conquista. E na coluna de hoje, a cientista política Carla Michele Quaresma analisa os atos pró-Bolsonaro durante o 7 de setembro no país. Olá, boa noite a todos. Passadas as manifestações do 7 de setembro, já é possível analisar os possíveis frutos colhidos pela candidatura de Jair Bolsonaro. É claro que o presidente demonstrou muita força ao colocar nas ruas das principais cidades brasileiras verdadeiras multidões, reforçando, inclusive, seus laços de fidelidade com as suas principais bases eleitorais representadas no desfile cívico-militar em Brasília, como setores religiosos e também do agronegócio. Mas a forma como o presidente utilizou recursos financeiros e também midiáticos já gerou uma corrida de outros candidatos a presidente pela judicialização. E, obviamente, esses candidatos pedem uma punição rigorosa. Além disso, num pronunciamento em que o candidato adotou um fundo malicioso e até com tom sexual, além de ameaças veladas, ajudam a afastar ainda mais setores moderados da sociedade, com os quais o candidato Bolsonaro de 2018 pode contar, mas que, pelo que as pesquisas têm indicado, dificilmente repetirão a dose em 2022. É com vocês, Bianca Alexandre. Obrigada, professora Carla. E o TRE inaugurou hoje a Ouvidoria da Mulher, um canal de denúncias contra a violência de gênero. A solenidade aconteceu no auditório da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral. O presidente da Corte, Inácio Alencar, deu posse à juíza Camille Moreira de Castro como ouvidora da mulher. A Ouvidoria da Mulher ela é um órgão do Tribunal Regional Eleitoral, que vai receber denúncias acerca da violência de gênero, seja ela em forma de assédio, seja em forma de discriminação, ou seja, todo e qualquer ato relacionado à violência, em qualquer das suas formas, vão ser direcionados à Ouvidoria da Mulher. A Ouvidoria é um canal específico criado através da Resolução 901 de 2022. No ato solene,
A ouvidora da mulher do Conselho Nacional de Justiça palestrou sobre a importância do canal de escuta, acolhimento e orientação. Apesar dos números, né, apresentarem que somos a maioria no eleitorado, a maioria em algumas profissões, mas os espaços de poder, que nós chamamos, os espaços de comando, assim como na política, ainda estamos muito atrás. A nova ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral tem como objetivo acolher, ouvir e receber denúncias, mesmo que de forma anônima, de vítimas de violência contra a mulher nas suas mais variadas formas. Segundo a responsável pela novidade, este tipo de ação se torna ainda mais importante, principalmente em períodos eleitorais, onde a polarização é uma realidade. Não é só o direito de votar e ser votada, é qualquer manifestação política da mulher, seja antes do processo eleitoral, seja durante e seja no próprio exercício do mandato. Em instantes, o aumento da apreensão de armas de fogo no Ceará. E você vai conhecer o menino de 7 anos a quem estão atribuindo milagres na cidade de Cruz.
O número de armas de fogo apreendidas no Ceará aumentou mais de 11% em 2022. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ao todo, 4.396 armas de fogo foram apreendidas entre janeiro e o último mês de agosto, um número 11,7% maior que o registrado no mesmo período de 2021. Só no mês de agosto, 578 armas foram recolhidas, uma alta de 21,4% na comparação com agosto do ano passado. Os crimes no Brasil, em sua maioria, quase 76%, são cometidos pelo instrumento da arma de fogo. Então, essas armas sendo retiradas de circulação, é perfeitamente possível a polícia científica, a perícia forense, realizar a comparação balística, e ajudar aí a Polícia Civil na investigação da autoria e materialidade dos crimes. Um cenário que não é muito diferente aqui no Ceará. O armamento, normalmente revólveres e pistolas, chega de várias formas ao Estado. Mas as estatísticas mostram uma nova tendência: o aumento no número de armas artesanais feitas pelos próprios criminosos. Tem a montagem de arma, armas que são montadas, tem situações de contrabando de armas, mas também tem outras situações em que as armas entram legalmente. Elas são compradas e depois ela é vendida. Então, essa arma que muitas vezes entrou legalmente, ela vai alimentar o mercado e atividades criminosas que são desenvolvidas no estado do Ceará. Após supostos milagres, um menino de 7 anos está atraindo multidões na cidade de Cruz, no litoral oeste do Ceará. Um garoto de 7 anos está atraindo multidões ao distrito de Belém de Cima, na cidade de Cruz, após ter realizado um suposto milagre. Segundo moradores da região, uma mulher voltou a enxergar após receber uma reza da criança. A história se espalhou e agora o distrito está recebendo centenas de pessoas de várias regiões que chegam em carros de passeios e até em ônibus, em busca do atendimento com o menino. O senhor Mundico Leite, em entrevista à nossa equipe de reportagem, informou que tinha dificuldade de se locomover e, após ter contato com o garoto e ter recebido a reza, está andando normalmente. Eu fui lá e ele rezou em mim num dia de sábado, na segunda ele rezou de novo e quando foi de segunda para terça eu senti já a perna colando já, o quarto. Aí no dia eu amanheci doido com vontade de andar sem muleta. Boa noite para você e até amanhã. Até amanhã.